No Brasil, uma pessoa é considerada idosa a partir dos 60 anos, conforme o Estatuto do Idoso, que garante direitos como saúde, previdência, assistência social, prioridade na vida pública e acesso a benefícios como meia entrada em eventos culturais e transporte coletivo. A população idosa no país já ultrapassa 32 milhões de pessoas, o que representa 15,6% do total, um aumento de 56% em relação a 2010, quando havia mais de 20 milhões, correspondendo a 10,8% da população. Em Americana, estima-se que 47 mil pessoas tenham 60 anos ou mais, ou seja, 19,12% do total. No dia 1º de outubro, quando se comemora o Dia Nacional do Idoso, entrevistamos 2 homens e 2 mulheres da região para conhecer suas histórias e perceber como enxergam as mudanças no tratamento aos mais velhos ao longo do tempo. Perguntei ao professor aposentado Geraldo Bazanella, de 72 anos, idealizador do Salão do Humor Internacional de Americana e do FECA, o Festival Estudantil da Canção, se nota diferença na forma como os idosos são tratados hoje em comparação com sua juventude. Há bastante diferença, hein? Nós temos, assim, visivelmente, uma transformação na sociedade em direção à solidão para o idoso. Coisa que outrora não havia. Geralmente, as famílias abraçavam seus próprios idosos e acompanhavam-no até o fim da sua existência. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as famílias, por força do mundo moderno, por força do trabalho em excesso, das horas numerosas, com ocupações, e de outro lado, a mulher também saiu de dentro do próprio lar e foi complementar a renda, ou foi atrás de um trabalho, de uma qualificação profissional, então ficou um pouco difícil aquele estilo anterior, né? E de repente o idoso se viu sozinho. E aí proliferaram-se as casas de repouso, as internações. Aos 72 anos, Bazanella recorda com nostalgia o período em sala de aula. Aposentado desde 2011, descreve a mudança como brusca. De uma rotina intensa de aulas, parou de repente. Reconhece que poderia ter continuado dando algumas aulas, mas decidiu se afastar por completo. Geraldo fala ainda sobre o que chama de suas ilusões futuras. Foi aí que eu incrementei uns projetos que eu havia criado em sala de aula, como, por exemplo, o FECA, Festival Estudantil da Canção de Americana, onde, através dele, eu passei a provocar a criatividade do adolescente. A adolescência é um período, por excelência, frutuoso. É ali que as coisas se definem. Infelizmente, o ensino médio ele é um pouco incerto para esse pessoal. Ele nem pode entrar no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, já viu que ele não é mais criança. O que fazer? Então, a ocupação com coisas altruísticas, construir uma letra para uma música, construir arranjos, construir assim, uma forma de apresentar a música, vai levar um certo tempo de preparação e o jovem vai estar fazendo algo, como eu disse, altruístico. Casa de repouso definitivamente não está nos planos de Carmen Lúcia, 75 anos, que mantém uma vida ativa. Ela cuida sozinha da manutenção da residência e compartilha sua rotina com orgulho, dizendo que lava, passa, cozinha e realiza todas as tarefas como sempre, sem sentir diferença. Afirma não perceber o peso da idade. Recentemente, começou a frequentar uma academia, incentivada pela neta, e conta que, embora seja cansativo, está gostando. Carmen também comenta sobre os direitos do idoso, como fila prioritária em estabelecimentos e sobre a mobilidade na terceira idade. Minha rotina é a mesma de sempre. Eu lavo, passo, cozinho, limpo casa, eu não tenho faxineira. Eu faço tudo, limpo os vidros,
Não tem diferença. Vou no mercado, ninguém... Às vezes eu tenho até raiva que tá no idoso, a gente tá lá com as nossas coisas, estão passando bebida. Se puder atropelar para passar na frente, atropela. Nossa, tá difícil. Em termos de mobilidade, para atravessar a rua, ver que é o idoso, a senhora sente o respeito? Não respeita. Ah, mas aí não diz que a gente tem que esticar a mão? Eu estico, eles param. Mas eles não respeitam. E as motos, então? Passa por cima, se puder. O educador aposentado João Rodella, que reside em Americana desde 1975, aos 88 anos, mantém a literatura como sua principal motivação. Fã de Machado de Assis e Castro Alves, passou por 14 cirurgias e recebeu 3 avisos de risco de morte. Segundo ele, a leitura é responsável por sua longevidade e sem ela não estaria vivo hoje. Escrever. O que acontece? Em 1968, na cidade que eu morava, que era Tupi Paulista, eu comecei a escrever crônica. Fiquei naquele jornal uns 7 anos, de graça, ajudando, porque eu gostava. Aí vim embora para cá em 75. Fui convidado para o Espaço Literário em 97. E foi uma salvação, porque minha esposa morreu em 96. Então a escrita foi uma terapia. Então hoje a minha rotina é assim, se sobrar um tempinho, porque eu também conduzo o neto para lá e para cá, né? Se sobrar um tempinho, eu leio um livro por dia de 100 páginas. E de 500 só dá para semana. Então eu sou vidrado nisso aí. João ainda dirige e leva uma vida independente, prestes a publicar seu 41º livro. Escreve tudo à mão, enquanto sua neta digita e transfere para o computador, explicou. Recentemente, sua filha criou um blog onde ele publica suas crônicas. O escritor também reflete sobre a morte. Esses quase fui, mas não fui, me deram a coragem de não ter medo da morte de jeito nenhum. Se você disser, amanhã você vai morrer tal hora, é como se não fosse. A minha única vontade era que todo mundo se aproximasse de todo mundo com o coração aberto. Dona Maria Antônia começou a frequentar grupos da terceira idade aos 45 anos. Hoje, aos 86, completa 26 anos oficialmente na terceira idade. Para ela, a vida do idoso segue o mantra: eu quero, eu vou, eu posso. Segundo Antônia, não existe limite de idade para quem tem determinação. Ela oferece ainda uma dica para iniciantes na terceira idade, que foi muito útil durante a pandemia. Quando você vai fazendo uns 60 anos, começa a caçar palavra. No tempo da pandemia, teve uma hora que eu fiquei meio assim, aborrecida. Aí meu filho de Vargem veio me buscar. E tinha um menino de 12 anos lá, e a gente caçava a palavra. Quando acabava aqueles livros, que não era todo dia que podia ir no mercado, que tinha com todos os requisitos para não ir de qualquer jeito no supermercado, para não pegar o vírus. E a gente, então, quando acabava as caças, nós inventava de escrever as palavras de trás para frente. Saía cada coisa interessante. Tudo isso foi bom, deu para me vencer a pandemia. Segundo a idosa, se manter em movimento é fundamental para a qualidade de vida. Ela afirma que caminhadas e os cuidados com a casa são atividades terapêuticas. Ela fala sobre interações geracionais e dá uma dica de longevidade para as novas gerações. Como falei para você que eu tenho 90 e tantos amigos, né, que fica, minha filha falou, mas não tem que contar que a senhora vai dar essa entrevista. Mas se eu não falar para meus amigos, para quem que eu vou falar? Tem que falar que eu ia dar essa entrevista hoje, né? E tenho muito amigo. E não tem idade para mim, não. Muitos jovens que contam as coisas para mim. Quando eu faço viagem para mim foi muito interessante. As pessoas que iam conversar comigo, contar seu dia a dia, seus problemas. Então, o velho, o idoso, não tem que se anular. Tem que ver o jovem, as crianças e o idoso tudo como igual. Porque se nós diferenciar, se eu diferenciar eu de vocês, quem sou eu? Entendeu? Então, até a lembrar que eu fui criança, que eu fui jovem e que hoje eu sou uma senhora de 86 anos. Entendeu? E agradecer por eu estar aqui. Fazer como eu. Não beber nem Coca-Cola. Não fumar. Não beber nem café.
e comer mais natural possível, para chegar a essa idade sem nenhuma doença, nem colesterol, nem diabetes, nem nada, sem tomar quase remédio nenhum. Então tem que fazer isso, muito legume, muita verdura e sem vício nenhum. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia.